Estamos começando mais um episódio do O Abeiros Cast. Já adianto logo, estou de intruso, viu? Uma parceria nova. Eu diria uma parceria nova, um spoiler para o Dr. Tiago se cuidar. Estou de intruso, seria o episódio do Dr. Tiago, mas você sabe como é advocacia, você sabe. Então, Vão se acostumando. vão se acostumando com a correria. Quem é a nossa convidada de hoje, Lara? Hoje, Ângela, a gente tá com uma pessoa muito especial. Inclusive, aqui no Abeiros, é interessante a gente começar a unir os ramos do direito. Hoje, estamos com Raíza Richan, que ela é advogada e concurseira. Seja bem-vinda, Raíza, ao nosso podcast. Olá, é um prazer ter Ângelo, você. Olá, Lara. Tudo bem? Prazer é todo meu. Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um podcast muito conhecido já no nosso estado e no Brasil aí afora. E estou muito feliz pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história para inspirar outros alunos aí, outros OABeiros. E já adianto, viu, Lara? É uma história de superação incrível, como todas que passam por aqui. Mas a história dela Forte. é muito impactante e muito forte. Eu já posso fazer a primeira pergunta? Fique à vontade. Todo parceiro novo, tô dando essa liberdade pra você. Tá, começar. eu vou fazer a primeira pergunta sobre a infância, que ela nos mandou um resumo. Que resumo lindo. Obrigada. Um resumo muito bonito. E ela disse no seu resumo que ela aprendeu a ler junto com a mãe dela. A mãe dela ensinou ela a ler, lendo a Bíblia infantil. Conta pra gente como que foi isso. Isso mesmo. Nós morávamos em São Paulo e o meu pai, sempre fui eu, minha mãe e o meu pai. Não tenho irmãos. E aí meu pai trabalhava à noite. Meu pai trabalhava à noite e ficava eu e minha mãe. Como São Paulo é uma cidade assim, bem complicada, bem perigosa também. A gente não tinha outros conhecidos e aí eu tinha 3 anos de idade. Quando meu pai saía para trabalhar, a minha mãe colava o alfabeto todo na parede. Ela fazia o trabalho de colar ele normal e colar ao contrário. E aí eu tinha que falar sempre pra ela, antes de dormir, ao acordar, ler o alfabeto pra ela das duas formas. Ela separava também vogais, consoantes, enfim. E aí, quando eu aprendi todo esse alfabeto, aí ela foi me ensinando com a Bíblia. Era uma Bíblia infantil. Era uma Bíblia infantil com imagens. E aí ela foi me ensinando a ler ali na Bíblia. A juntar as palavras direitinho, vendo as imagens. E assim foi que eu aprendi a ler. Sabe o impressionante, Lara? É que ela lembra 3 anos. Eu não Lembro. lembro, Eu ia não. perguntar agora, que idade, né? Lembro, 3 anos sim. de idade? 3 anos. 3 Eu não anos de lembro, não. idade. Quando eu lembro de 7, 8, mais ou menos. Não, Ângelo. Não lembro de 3, não lembro. Ângela, o que é que tá acontecendo nesse Não lapso lembro. temporal? Não lembro de... Mas foi assim, foi desse jeito. Entendi. Então a gente pegou um spoiler da infância da nossa querida convidada. Agora, Raíza, conta pra gente como que foi, quem era, na verdade, Raíza antes do direito? Antes de começar a faculdade, como você funcionava um pouquinho. Hoje a gente pode falar até da infância aqui, né, Ângela, também? Antes de me encontrar no direito, eu passei por 2 faculdades. Fiz zootecnia na UFAL, não me identifiquei com o curso. E em seguida, falei assim, não, eu não quero mais zootecnia, vou fazer o Enem novamente. E aí eu fiz e passei para biologia. No 6º período, Já eu no falei, finzinho do curso, já né? no finzinho do curso, eu falei, não quero esse curso. Ou seja, até eu decidir o que eu queria, eu tive que passar por 2 faculdades. Sendo que quando eu terminei o ensino médio, eu já havia sido aprovada na faculdade de Direito em São Paulo, lá onde eu morava anteriormente. Só que você sair da sua casa, do conforto do seu lar, para outra cidade, aí eu falei, não quero agora. Foi aí onde, depois de 2 faculdades, eu disse, não, agora eu vou cursar Direito. Que sempre foi uma vontade, então. Que sempre foi uma vontade, mesmo que uma vontade ali, Oculta. escondidinha. Mas sempre foi isso que esteve. Eu já tenho uma dúvida, Lara. Já tenho uma dúvida. Você, no caso, morava em São Paulo, aí fez essas 2 faculdades aqui em Alagoas. Ou Não. lá em São Paulo? Não, foi assim. Hum. Morávamos em São Paulo, sendo que aí o meu avô materno, ele ficou doente. Aí nós voltamos, retornamos pra Alagoas. Mas eu sou alagoana, tá, gente? Sou Entendi. alagoana. Eu já ia perguntar. Mas ela tem um sotaque, né? É. Por isso que ela confunde a gente. Enfim, aí foi aí quando o meu avô ficou doente e voltamos pra Alagoas, né? Pra minha mãe cuidar dele, meu pai também. E aí eu fiz IFAL no meu ensino médio, aí não voltamos mais. Depois de IFAL, fui pra UFAL, fiz esses 2 cursos, aí depois resolvi voltar pra faculdade que
eu sempre Que quis. já pulsava. Já pulsava nas minhas Mas veias. agora, vamos tocar no tópico. Entendi. Agora eu entendi. Entendeu, Ela estava em Ângelo? São Paulo, Veio pra cá. veio pra cá. Estudou aqui. Ela já tinha feito o vestibular lá pra direito, Pra aí direito. passou e não quis retornar, não foi isso? Não, Ângelo. Ai, meu Deus. Explica de novo, então, por favor. Existe o SISU. Sim, que a gente Certo. escolhe. Já ouvi falar. né? A gente Isso, o escolhe. SISU para as faculdades. E aí, tem também o ProUni, que é um outro programa do governo que a gente pode colocar nossa nota para qualquer... Universidade Isso. do Brasil. E aí, eu quis me arriscar colocando para lá, que também já era uma faculdade que meu pai me impulsionava muito a fazer. E aí, eu disse, não, vou colocar a minha nota do Enem para essa faculdade lá em São Paulo. Aí, eu fiz e aprovei pelo ProUni. Entendi. Ô, meu amigo Flávio, o café tá fraco ou tá normal, o café? Você sabe dizer? Eu Tá no experimentei. padrão, porque assim, a minha cabeça hoje não tá assim, num pensamento, né? Muito O rápido, que né? tá acontecendo com você, Acho hein? que é a sua presença lá. Eu acho que é porque ele tá sentindo falta da Carla, Tô. nossa apresentadora mesmo. É a sua Eu presença. acho que é. Ô, minha amiga Raíssa, vamos tocar agora, eu acredito que na parte mais impactante da sua história. Que foi quando você ingressou no direito, aconteceu algo na sua vida. Conte pra gente, por favor, um pouquinho dessa sua parte da história. Antes de começar a minha faculdade, foi uma época muito complicada para minha vida. Inclusive, gente, nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização, né, contra o suicídio e também valoração à vida. Eu perdi meu pai para o suicídio em 9 de outubro de 2017. Ai, que lindo! O pai dela, O meu Isso pai. aí não foi na formatura de direito. Não, Foi numa não. época de raiz aonde? No Ensino IFAL, no meu ensino Entendi. médio. Conclusão E- de ensino médio. Isso, gente. E aqui é o meu pai, o irmão Ailton, ele era teólogo, ele era presbítero da Igreja Assembleia de Deus. E, inclusive, quando quem encontrou ele lá no quintal da minha casa, fui eu. Eu estava sozinha em casa, Ângelo. Estava sozinha em casa. Era próximo da hora para ir para a UFAL. Nessa época eu ainda cursava biologia. Uhum. E aí, quando eu entro em casa, eu vejo lá, eu sinto o cheiro na casa toda, com aquele cheiro de veneno. Aí painho, nisso eu tinha 2 cadelas, aí eu disse, oxe, meu pai deu banho nas minhas cachorras com veneno, não tô entendendo. Aí, antes de chegar no quintal, eu olhei assim, a porta, e ele tava lá, deitado, e ele só falava, Raíza, te amo, adeus, Raíza, seu pai lhe ama muito. Essas foram as últimas palavras do meu pai. Seu pai lhe ama muito, adeus. E aí, começou, né? Ele ficou ainda uns dias vivos no hospital. Consegui ainda visitá-lo por 2 vezes. Inclusive, a última vez que eu entrei, meu pai morreu no dia 12, a última vez que eu entrei lá pra vê-lo, eu cantei um hino da harpa no ouvido dele. Aquele que é assim, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. E aí, eu orei, eu disse, Deus, fique com meu pai, né? Eu nasci dentro da igreja, quando eu nasci, meus pais já eram da igreja, meu pai era presbítero, também tinha ação pastoral. Não sei o que levou ele a fazer isso, mas eu creio que o Senhor é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, e o que o Senhor quiser para o meu pai, eu vou aceitar, né? Porque tudo é no tempo dele, tudo é na hora dele. E nesse mesmo dia que eu saí do hospital, ele faleceu. Então, assim, antes de começar a faculdade, foi um período bem difícil da minha vida, né? Não é fácil. Eu sempre convivi com meu pai. Meu pai, pra mim, foi o melhor pai do mundo. Atencioso, amoroso. Eu estudava à noite todos os dias. Sempre voltei pra casa no ônibus do município. E aí, sempre, lá, 10h30 da noite, 11 horas da noite, 23 horas da noite, o meu pai tava lá me esperando. Então, ele sempre foi um pai bem presente, sabe?
Não foi assim um pai que eu tenho a reclamar, não tenho nada a reclamar do meu pai. Meu pai sempre foi minha inspiração e é a minha inspiração até hoje. Meu pai foi realmente minha inspiração, meu pai, minha mãe. Foi num período difícil, só que eu não poderia deixar de cuidar da minha mãe. Então eu sempre procurei estar bem, pelo menos aparentemente bem, pra poder cuidar da minha mãe, porque só sou Era você? eu e ela, entende? E eu disse, mãe, eu vou cursar direito. E minha mãe sempre foi assim, uma pessoa que me apoiou. E me apoia até hoje. E é tão importante, né? Ai, é demais. Eu sempre tive esse acolhimento muito grande da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. E aí minha mãe disse, tudo certo. Marque o vestibular, era início de semestre, e vai estudar. Escolheu o SESMAC pra fazer minha graduação. E lá foi maravilhoso. Como é, Raíza Foi no estudante. SESMAC, foi? Você estudou no SESMAC, Porque foi? a gente sabe que quem vem aqui é de SESMAC e fala de um tal churrasquinho. É. Eu não sei que verdade. história é Não, essa. mas ela não foi Aluno pro churrasco. Não, aluno eu não noturno. acredito que ela foi pro Aluno churrasco. noturno que não foi pra esse churrasquinho. Ela tá? não- No ela não SESMAC foi é pro- errado. ela não E eu foi- fui aluna noturna. Ela não foi. Será que ela não foi? Ela não foi pro churrasquinho, ela não foi. Gente, eu nunca fui. Eu, Raíza, nunca fui. Eu conheço as pessoas. Peraí, calma, Ângelo. Calma, Nunca ela- fui aquela aluna CDF. Certo. Nunca fui aquela aluna que senta ali nas primeiras fileirinhas. Eu fui aluna do fundão. Eu fui do meio. Nem do fundão, nem... Pronto, pode ser. Mais do meio pro fundo. Mais pro fundo. Mais pro fundo do que para o meio. E foi uma época da minha vida que foi muito precisa. Me diverti demais na faculdade. Inclusive, tem um episódio que eu lembro até hoje, que foi com minha amiga Maciele. Ela fazia farmácia no SESMAC também, são campos diferentes, né? Ela ligou pra mim, ela disse, Rai, tá tendo aula? Aí eu falei, não estou tendo aula. Aí ela, olha, arrumei uma carona pra gente ir embora. Isso que horas? No começo da aula? Isso, não, eu acredito que eram umas 20h30 por aí. Uhum. Aí como o ônibus chega em Santa Tarde. Luzia às 11h30 da noite, eu falei, mas passe aqui. Gente, como é que eu vou explicar que essa sou eu? Como eu vou provar que sou Como eu? eu vou provar que sou eu? Aí ela disse, eu vou passar aí pra pegar você com esse meu amigo. Aí eu disse, tá certo, passe. Gente, tava uma chuva. Vocês não estão entendendo a chuva que estava nesse dia. Aí ela chegou lá. Quando eu entro no carro, eu já sinto algo diferente, né? Eu disse, rapaz, esse carro tá muito quente. E o toró. E ninguém via nada do carro, da frente. O ar-condicionado do carro estava quebrado. E a chuva. Eita, pior Pegando. coisa. Torando. Carro Torando. embaçado. E o carro querendo parar. Foi na Fernandes Lima. Foi na Fernandes Lima. O carro pega, mas não pega. O carro pega, mas não pega. Até que chegou em um posto de combustível. E aí, não sei se nem se dá pra ver, aguardando os dias de glória, porque esse dia aqui não foi dias de Gente, glória. É aqui tá embaixo, chegando. aqui embaixo, Mas tá, aguardando. Mas chega. Ângelo, chega. Chega. Demora, E a- mas chega. É, aqui eu estava aguardando ainda. Aí, quando chegou ao posto de combustível, eu disse, amiga, a gente não tem como descer a ladeira do Catolé nesse carro. Nossa. Não tem como descer, porque lá é muito escuro. É. Ela disse, a gente vai fazer o quê? Esperar o ônibus da prefeitura agora. Vamos descer no No próximo posto. posto e ficar lá esperando. Ficamos esperando. Aqui, eu disse, eu vou pedir carona pra Santa Luzia, vai que algum conhecido vai que algum conhecido passe. Aí eu disse, eu não estou acreditando que estamos passando por isso. Faça uma foto. Um perrengue, né? Tem Aí que ter. ela, tem que ter o perrengue. A Marcele fez a foto pra comprovar que realmente na faculdade, a faculdade é feita disso, gente. Que não tem histórias assim, não viveu a graduação. É isso que eu ia dizer agora, que é tão importante a gente levar a graduação de forma leve, porque a preparação para a ordem e a atividade mesmo, né? A advocacia, enfim, ou preparação para concurso, é uma coisa tão pesada que a gente precisa estar Ai, ali, meu Deus. que durante a faculdade a gente precisa... Ângela, você não curtiu não a sua faculdade? Você tá rindo Não, eu assim, curti, é porque eu não posso falar os perrengues que eu passei. Ah, entendi. Eu não posso. Tô entendendo Foi uns agora. perrengues meio cabulosos, eu não posso falar. Mas pode continuar. Pode continuar. Aí, Não, teve o perrengue da gula, né? Que a Carla também passou. Da gula. Da gula, a gente chegava... salgadinho. Salgadinho, a gente chegava com fome, que eu trabalhava, estudava, a gente chegava com fome, o pessoal tudo sem dinheiro, aí fazia a cota pra comprar Cotinha da a gula. gula. Cotinha da gula. Tem que ter. Ela estudava e fazia estágio, não era? eu trabalhava. Trabalhava e Trabalhava fazia na minha estágio cidade. Isso. e fazia faculdade à noite. Fazia faculdade
faculdade à noite. Às vezes eu chegava na faculdade cansadíssima. Cansadíssima. Só que é tão bom esse período de faculdade que quando você chega lá e você encontra suas O grupinho amigas. é sempre muito É importante. verdade. Ó, aí tá um dos perrengues de doutora Raíza. Mas conta também um dos aprendizados. Tem vários, né? A gente cria amizades, vínculos, enfim. Mas Raíza, aí perrenguinho. Perrengue chique, não tanto. Perrengue Mas chique. aí conta um pouco dos aprendizados também nessa época de faculdade. Nessa época de faculdade, a gente aprende o que realmente é união, né? O que realmente é união, que você tem que aprender a conviver também em equipe. Na faculdade, eu costumo falar que você não vai conseguir ficar muito tempo na faculdade se você for sozinho, né? Você não consegue avançar tanto se você for sozinho. E eu fiz várias amizades que eu carrego, sim, até hoje. Tem a Dávila. Um beijo, amiga. A Williane, a Margarete. Eu não posso falar aqui todo mundo, a Rani. Que são minhas amigas que eu fiz na faculdade e que permanecem na minha vida até hoje. Então, uma das coisas mais bonitas que eu fiz durante a minha faculdade foram minhas amizades. Entendi. Que sempre estavam ali pra dar a mão, ajudar em um trabalho ou outro. Amiga, coloca meu nome na chamada, na lista de presença. Isso aí é de Você praxe. disse que não metia a mão no fogo. Essa aí é de praxe, né? Amiga, assina meu nome, eu não tenho como ir hoje pra faculdade, o ônibus quebrou. Eu não fui aquela... Hoje eu uso Blaze e tal, por causa do podcast. No meu dia a dia, dificilmente eu uso. Mas eu uso Blaze, mas assim, na época da faculdade, dificilmente... Largadão, eu ia de bermuda e tal. Aí teve uma professora que ela falou bem assim: pra mim, esses alunos que vêm pra faculdade de bermuda vão ser péssimos advogados. Socorro. Porque já tem que começar na faculdade. Aí eu... Olha, me escondendo. Mas eu não vou- Me- mas eu não não, vou eu encontrei, negar, não. eu encontrei ela um dia desse, né? Meu Eu fiz de Deus. conta que... Ih, tô nem vi, invisível. né? Mas Ângela e Raíza também, no início da faculdade, eu vejo o pessoal lá em primeiro período terra, eu digo, caramba, na cara que é calouro. Quando É. a gente vê de longe, arrumadaço, aí no primeiro período dia de Havaiana, calça rasgada, e aquela blusa polo, direito. Gente, vocês precisam se portar. Acho que a virada de chave mesmo, principalmente de posicionamento, veio depois que a gente começa a estagiar, É. que a gente começa a enxergar. Aí foi uma virada de chave, meus professores. Tá, já passou no concurso, foi. Já veio agora arrumada, porque, né, isso o pessoal puxa muito no pé, né? Deixa eu, vamos perguntar essa, porque a gente já sabe que Raíza teve como inspiração pra começar no direito o pai, né? A mãe ajudou muito. Também o apoio familiar, acho que é imprescindível nessa preparação, tanto de OAB como essa questão da faculdade mesmo. É uma rotina corrida. Até porque Raíza trabalhava e estudava, né? Isso. Trabalhava e estudava, ainda ajudava em casa, provavelmente, enfim. Com certeza. Então, o que manteve Raíza firme sem desistir, né? Tenho certeza que tem uma pitadinha de pai aí. Meu pai e minha mãe. O meu pai, por ter me inspirado, né? E a minha mãe, porque como só sou eu e ela, então eu me preocupo muito com o futuro, com o nosso futuro, né? E a minha mãe é minha inspiração. Ai, que bonitinha. A minha mãe é minha inspiração todos os dias. E ela me cobra, viu, gente? Ela, quando ela via assim que eu tava desandando um pouquinho, acordando Dava uma mais tarde, puxadinha. ela, olhe, você tem que fazer, tem que estudar. Ela sempre foi de me cobrar. E minha mãe, ela é maravilhosa. Ela é uma serva de Deus. Temente. E parceira, né? parceira Muito também, minha parceira. amiga. Queria eu ser 1% do que a minha mãe é. E ai dos filhos se não fosse a oração dos pais, Nossa, que É. da importante. mãe. Ai dos filhos. Eu falo porque minha mãe também, ela é uma serva de Deus e... É. Ai dos filhos. Nós somos tão mais fortes, né? Com certeza. Somos muito Com mais certeza. Minha amiga, eu vou pedir pra você falar um pouquinho só como que foi sua rotina em relação ao estágio, ao trabalho, certo? Porque assim, quase não falou. Só pra quem tá entendendo, pra quem tá assistindo, imaginar, né? Poxa, a correria dela, ela conseguiu, né? Tivemos tantas histórias aqui da doutora Kívia, doutora Kívia, Maravilhosa. engravidou na faculdade, superou, né? Quando a gente recebe uma história dessa, a gente fica muito feliz. Então, verdade. conta um pouquinho. Você estagiava que horas? Trabalhava que horas? Chegava em casa que horas? Porque ela estudava, não vou nem falar aqui. Ela vai falar o horário que ela estudava. Não, e ela falou do ônibus. O ônibus quebrava. E aí É. chegava que horas? no interior. Porque a carona foi por causa É. do ônibus que... né? Exato. Foi. Então, assim, esses perrengues aconteciam. Então, conta um não tenho pouquinho dúvida. pra gente, por favor, pra gente finalizar Esse essa primeiro bloco. primeiro bloco e depois voltar com a sua preparação. Certo, tudo bem.
Nos primeiros períodos, eu trabalhava pela manhã, trabalhava em Santa Luzia do Norte, que é a cidade onde eu moro. Trabalhava na prefeitura e era até às 13 horas. Nos primeiros períodos, né? Era até às 13 horas. E à tarde eu treinava, sempre gostei de treinar. E à noite eu vinha e já treinava. Sabe aquele... Ele tá apontando pra você. Ah, você tá falando... Sabe, aquele Nossa, corta o meu TDAH pescoço, fortíssimo. corta o meu pescoço, mas não digo também quem gosta de gente, treinar. eu mesmo. 4 horas. 4 horas da manhã. Ela tem a chave da academia. Eu também. Ela tem a chave. Meu horário de treinar é de 5 da manhã. 5:30. Vocês tô lá. podem combinar já de treinar Pronto, junto. Ela vamos sim, tem Rumo a Santa Luzia. ela tem a chave da academia. Eu acho que ela fica esperando com a chave da academia pra treinar. Ei, mas não é uma vez que isso aconteceu mesmo. Mas vamos lá. Vai, vamos lá pra não sair do foco, né? Depois a gente Sim. faz um episódio fitness. Sim. É ótimo. Eu saía do trabalho, em casa tomava banho, arrumava minha mala, ia pra faculdade. Com minha janta, Quanto é? com a minha roupa da faculdade. Às vezes levava às vezes não, sempre levava também minha roupa de treino. E lá mesmo na faculdade eu treinava nessa época na Smart do Palato. Que fica próximo ao Que Sesmac. fica próximo ao Sesmac. E aí, antes de ir pra aula, eu já descia lá, no ônibus mesmo, já descia lá na academia, treinava, tomava banho por lá mesmo e ia pra faculdade. Isso foi nos primeiros períodos. E aí depois, já acho que no sexto, eu comecei a fazer estágio no fórum. No fórum lá da minha cidade também. Tudo. A minha vida resume-se. Sim. A minha vida acadêmica se resumiu por lá. Trabalhava lá, aí já tinha saído da prefeitura, fazia estágio lá. E sempre mantive essa ligação do estágio, assim, do trabalho, academia, faculdade. faculdade, igreja também. Entendi. Eu tô procurando aqui a parte aqui da história que ela falou do sorriso. Eu não tô achando. Mas peraí que eu vou encontrar. Se eu não encontrar, você vai... Tem que Você vai. falar. Ela vai Tem que falar. falar, tem que Ela vai falar. Eu não encontrei, não. Mas vamos lá. Você colocou no seu resumo que os professores falavam assim. Ah, Raíssa é uma boa aluna. Olha só esse detalhe. detalhe. Olha só esse detalhe. A Raíssa é uma boa aluna, só que... Conversa demais. Ah, você era assim também? Aham. Gente, Raíza. a minha vida toda, desde pequenininha, quando meu pai ou minha mãe chegavam na escola, era só isso. Como é que tá a Raíza, professor, minha mãe? A Raíza? Raíza é uma ótima aluna. O problema da Raíza é que ela não fica calada. Conversa, eu tenho que sair trocando ela de lugar dos coleguinhas, porque ela conversa demais. E quando eu acho que ela tá calada, ela tá lá do outro lado. Ou seja, ela sai andando na sala e conversando com as pessoas. Assim, era na faculdade também, minha gente. Também. Conversava muito. O professor Tiago, que não veio aqui hoje, mas ele vai me assistir, é a prova viva. Chegava na Ele aula vai do... comentar esse vídeo. Ele Vai. tem que comentar no Vai, vou mandar pra ele esse corte, viu? Vou mandar pra ele. Ele foi professor dela. Doutor Professor Tiago, Thiago. será que é Foi. verdade? Foi, meu professor, Verdade, ele- Fake news. E ele sabia que quando eu chegava lá na sala, ele olhava assim, ele, Raíza, calma. Porque eu sempre tive esse jeitinho assim, aceleradozinho, conversando, Uhum. conversando. Inclusive, eu estava tímida. Você tá vendo, doutora Lara, que a minha timidez já passou um pouquinho. Mas é passou. porque eu tenho esse dom de tirar a timidez do Ai, não, povo. só 5 minutinhos iniciais. É, eu tenho esse dom. Aí você já perdeu. Dá certo, coisa boa. Mas era sempre isso. A Raíza é uma ótima aluna, mas a Raíza conversa demais. Entendi. Minha mãe já cansou de ouvir essa reclamação. Não sai daí, doutora Lara. Não sai daí. Por quê? Em Porque breve. vamos voltar falando da preparação dela, que Pra também tem foto, teve perrengue, Em breve. também tem. Então, não sai daí, porque já voltamos com o segundo bloco do OABersCast. Voltamos com o nosso segundo bloco. E aí, Ângelo, estamos preparados para saber agora como foi a preparação de doutora Raíza para a OAB. E aí, doutora, conta um pouquinho da preparação. A tão temida OAB. Assim que eu iniciei a faculdade,
o meu sonho era, quero colar grau já com a certeza que eu estou livre dessa bendita prova. E aí eu comecei a estudar no 6º para o 7º período, já estava Muito lá. Cedo. Cedo. Bem cedinho. Já estava lá, estudando, revisando todos os assuntos. Tinha até matérias, doutora, que eu nem tinha pago ainda, mas eu Já já estava estudando, já estava preparando. estudando. Sim, a doutora Raíza, durante a faculdade, já estava estudando. Mas nessa preparação, seguiu algum método de estudo, cursinho? Fiz cursinho. Comprei o CEISC. Aí foi o tempo que... Pode falar curso? Pode falar. Aí foi o tempo que eu precisei ajustar os estudos na minha rotina. Acordava 4 horas da manhã, tudo escuro ainda. Nem escovava os dentes, nem fazia nada. Era da cama pra minha escrivaninha. Estudando, assistindo aula. Essa foto aqui é na escrivaninha, não, doutora? Essa foto aqui, essa primeira foto aqui, foi estudando pra minha segunda fase, que era época política, lá no meu município, e eu coordenava o comitê. Aí vocês podem reparar que eu estou lá com o bottom do meu candidato, a blusa do meu candidato, mas estudando. Que exemplo, né? Mas tem um detalhe aí, doutora Lara, que ela contou aqui no off, que ela vai contar agora. Agora já. Isso aqui era uma sala que ela ia em meio à campanha. O povo tava lá na campanha, aí você falou... Não, você pensava, não, eu tenho que estudar. Aí entrava ali naquela salinha reservada e ia estudar. Fechava a porta e falava, gente, eu vou me ausentar um pouquinho. Não me chamem, porque eu também tenho que focar em mim, tenho um compromisso, né? E aí, eu estudava. No meio do fuzuê todo, porque, gente, campanha no interior não é uma campanha, é um evento. Não. Eu sei como é. É um evento. E você tá ali de frente, você tá... abdicando de tudo. E eu abdicava realmente de tudo. Nessa época, eu até parei, doutora, de treinar. Não treinava. Prioridades As trocadas. prioridades, isso. A minha prioridade aí era a campanha e estudando pra segunda fase. Aí essa foto aí é bem representativa por isso. Primeira e segunda fase, isso é isso, porque é online, né? É bom a gente deixar claro. Tem pessoas que eu mesmo não me dou muito não, viu, Ângela? Com online não, meu TDAH não me deixa me concentrar, não. Então, tanto a minha primeira como a minha segunda fase foi in loco, presencial. As duas fases foi online, conseguiu conciliar? A primeira fase foi online, né? Estudava em casa mesmo, comprei o cursinho, excelente cursinho. E agora a segunda fase, eu estudei com o professor Tiago. A primeira vez que eu fiz a primeira fase, eu estudei com o professor Tiago. No DB Cursos. Sim. Aí, que foi justamente pra segunda fase. Até porque até então eu não tinha tido um contato totalmente com o direito do trabalho, que foi o que eu escolhi. Eu escolhi lá, CLT. com a minha CLT. A gente tem que ter essa foto com tijolinho. A Carla também leva, fez. Isso. Ela também fez. Eu também fiz direito Ela do foi do trabalho. exame 43, esse E que terrível foi esse exame. Você tava sabendo essa loucura? Que foi esse imbé. Anula, não anula e Esse calendário imbé, próprio. esse imbé todinho que A deu. FGV é... A FGV, gente, eu estava em uma fase de ansiedade. Que quando eu vi o nome FGV... Coração. Meu coração... tucu. Mas deu certo, né? Aí foi onde... E aqui eu estudava. Eu ainda estava assistindo aula. Eu não tinha terminado a minha graduação. Eu tinha aula normal. E o cursinho era à noite. Então, aí eu fazia faculdade à noite. E o cursinho era na frente do SESMAC. Aí eu tinha que dar uma de... Ninja. E tá lá no cursinho, e tá na faculdade. E aí, o que acontece? Foi nessa prova que aí eu reprovei. Justamente por conta dessa minha rotina. Eu não conseguia assistir 100% aula lá no cursinho. E aí, eu tive que priorizar. Eu priorizei a minha faculdade. Porque foi também período de provas da faculdade. Eu não tinha como deixar de fazer prova pra estar na aula. Isso estava em que período? 7º... Não, 8º. Tava no 8º período. E aí eu reprovei. Já saí da prova sabendo que eu havia reprovado. Foi uma peça inédita. Que eu realmente não... Qual foi a peça? Conta pra gente. Porque a gente tá cheio de peça inédita. Ó, Abeiro, se liguem, né? Foi agravo de petição. Até então não tinha caído ainda. E eu reprovei. Já saí sabendo que eu reprovei. Eu liguei pra minha mãe. Mãe, eu reprovei. A minha mãe não tem problema. Estudei de novo. Aí eu estudei novamente. Dessa vez que eu estudei em casa. Pra repescagem. Sem cursinho. Fiz cursinho, fiz CEISC, mas foi online, foi em casa mesmo. Que aí eu fiquei com 5,90.
foram por pouco. Na repescagem. Na Uma correção repescagem. extremamente injusta, né, Raíssa? Ai, demais. Aí Quem teve é que OAB voltar sabe. tudinho. Tive que voltar pra primeira fase, gente. Sabe quando você tá certa que você passou? E quando você vê O espelho. Você ficou com quanto? 5? Ponto o quê? 90. Misericórdia. Ixi, Foram meu pai o quê? bateu na trave, raspou Tem 10 dó, décimos. eles não têm dó, né? E a de gente verdade, né? ainda. O professor Tiago que fez meu recurso. Porque ele viu que tava certo lá. Só que a FGV, infelizmente, não considerou. Aí eu voltei pra primeira fase. E o medo que eu tinha. De nem passar na primeira. De nem passar que na o, primeira. que E o acontece. método de estudo é muito diferente É. da primeira pra É. segunda, né, Raíssa? O meu medo de voltar e não passar. Eu chorei. Eu disse, eu não quero mais fazer OAB. Vou focar só no concurso agora. Minha mãe, não. Você vai encerrar esse ciclo na sua faculdade. Se você não passar, você vai lá e estuda de novo até você passar. Uma hora você vai passar, que você estuda. Talvez fique mais difícil se você não estudasse, mas eu sei que você estuda, então faça aí a sua matrícula de novo, compre o cursinho de novo e volte a estudar de novo. E esse apoio também é muito essencial, né? Ah. Você sempre teve esse apoio, né? Você Sempre, falou. sempre. Mas nessa época de OAB, a gente sempre fica um pouco mais sensível, né? Mais reservada. E ter sua mãe, acredito que foi, assim, Isso. essencial, né? Pra sua Foi. caminhada. Aí no outro dia, minha mãe aí já comprou o cursinho. Compre, ó. Bora. Passe no cartão de vida. Porque não é barato. Não. Ó, Não. fazer OAB, gente, não é barato. Porque É. você paga a prova, você paga a repescagem, tudo você paga. Um Cursinho, VAD, misericórdia. O VAD. O VAD. Custa um fígado. É. Aí eu voltei novamente a estudar pra primeira fase. Com aquela mesma rotina. Acordo Acorda 4 horas da 4. manhã, estuda, vou trabalhar, academia. Porque a academia não é só estética, mas melhora muito tudo em você. Foi sempre um refúgio. Então, eu sempre gostei de treinar. E eu liguei uma coisa a outra e comecei a estudar. Chegou na hora da bendita prova. Fiz. Eu fui de Santa Luzia para o SESMAC, que é lá no SESMAC que tem a prova, né? Nervosa. Meu Deus do céu. Orando, Senhor, por favor, toma a frente. Eu não quero reprovar. Eu preciso ter a certeza que eu passei na OAB até a minha colação de grau. Por favor, não me desampare. Fui lá fazer a prova, fiz. Quando eu cheguei em casa, que eu fui corrigindo. Aí eu passou de 40 pontos. A gente já dá aquela Ah, aliviada. aliviei. Aí eu, meu Deus do céu, passei. Agora, vamos Na estudar segunda de fase. novo para a segunda fase. Foi aí onde eu conheci a professora Lara, também, que foi uma professora maravilhosa. A professora Priscila, de trabalho Ai, também, maravilhosa, que é maravilhosa. Incrível, Ela... didática de milhões. A professora Pri. Priscila eu não conheço. Ah, ela é Não, maravilhosa. A professora Priscila. Olha aí, hein? Viu? É, eu não conheço a professora Maravilhosa. Priscila. Ela também dá aula no Diretriz. Na primeira fase, ela dá aula no Diretriz. Eu Mas posso até ela- conhecer, mas assim, de Reveja ela, vista. Larissa, professor Isso, Flávio, ela é tem um maravilhosa. cursinho Isso. presencial dela, que aí eu fiz. Fui pro presencial com a Priscila. Entendi. E aí, como era muito distante, né? Eu fiz também. Peguei a apostila da Lara. Fiquei fazendo as peças em casa, porque eu nunca estudei no Diretriz. Mas eu já tinha ouvido falar da professora Lara. Ela é excelente também. E aí, pra Priscila, eu fui pro presencial da Priscila. Que foi assim, Virada de uma chave. virada de chave. Ela é maravilhosa, Didática maravilhosa. de milhões. Pri, beijo. Professora Priscila, eu já quero lhe conhecer, Ela é porque assim, maravilhosa. Ela é um alto astral também, né? É. Pri é alto astral. eu já quero lhe Maravilhosa. conhecer. Ô, Raíssa, vamos voltar um pouquinho, certo? Certo. Para você explicar para quem tá assistindo, na primeira fase, como foi o seu método de estudo. O meu foi questões e videoaula. Ela já não gosta de videoaula, ela disse Não. que fica Não assisti. perdida, fica perdida. Foram muitas questões. Minha foi questão. O meu método de aula é assim, eu preciso assistir a aula. Isso daí eu preciso ouvir o professor falando do conteúdo, até porque tinha coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Você era Porque, de sexto período. eu não sabia ainda. Não tinha chegado a pagar as matérias. E aí, eu assisti às aulas. Inclusive, no cursinho que eu fiz, eles mesmos montam lá o cronograma de aula de acordo com a quantidade de questões da prova. Tem questões que pesam mais, matérias que pesam mais, matérias que pesam menos. E aí, eu assistia às aulas. E todo final de semana, todo domingo, eu fazia uma prova. Parava, fechava meu quarto e colocava lá no Cronometrado. cronômetro. O simulado E fazia como se eu estivesse na prova mesmo. é muito importante. É.
Aí eu fiz isso todo final de semana eu fazia. Às vezes eu fazia 30 pontos. Só que isso mexe muito também com o seu psicológico. Mexe. Às vezes eu fazia 30 pontos num simulado. Às vezes eu fazia, 50. Às vezes eu fazia 40. E por aí ia. Até que cheguei em um nível que eu ficava com 40, 45. 40, 45, 40, 45. Aí eu só pedia pra na hora da prova, valendo mesmo, pelo menos ficasse com 40 pontos, que aí já aprova. Entendi. A prova em si foram quantas vezes, doutora? A primeira fase foram 2 vezes, né? E aí, a segunda fase foram 3 vezes. A primeira repescagem e quando você fez a primeira fase, pela segunda vez você passou logo na segunda fase? Não, foram Não. 4 vezes a Ai. segunda fase. Você No caso, passou de você- repescagem? Passei de repescagem. você Era a minha última oportunidade de aprovar antes da colação. Entendi. Era a minha última oportunidade. Eu acredito que eu tenha ficado muito ansiosa nas outras. Porque Com certeza. a ansiedade, ela mexe demais com você. E aí, eu precisei procurar ajuda. Quando eu procurei ajuda médica mesmo, aí eu consegui passar e a minha nota foi uma nota maravilhosa. A minha nota foi 9,30. Tem como me emprestar um pouquinho aí dessa nota, por favor? Eu chegava no curso da Priscila, a Priscila falava assim, abre aí a CLT no artigo tal. Eu já sabia onde estava o artigo. A prática é incrível. Eu já sabia onde estava o artigo, já abria no artigo e lia. Ela disse, calma, espera o pessoal achar Pra também. acompanhar, né? Pra acompanhar. Então, eu tava assim, o pessoal falava lá, eu assistindo aula, citava um artigo. Eu já sabia qual era o artigo. Onde é que ele tava na CLT. Então, eu tava nesse nível. E eu morria de medo de reprovar Nessa última oportunidade, porque né? eu não ia ter mais a oportunidade de formar com a OAB. Porque mais à frente já seria o quê? A minha colação de grau. E graças a Deus deu tudo certo. Colou grau doutora. 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 Doutora, não sei o que é bacharel. Já formei, Doutora. Vamos voltar novamente, que eu gosto de falar bem mastigadinho. Vamos porque, sim. assim, esse podcast, ele serve de inspiração, claro. Mas também ensina Ensina. os OABeiros a Que dá, né? lidar com a prova, método de estudo. Sabemos que é algo muito pessoal, mas assim, às vezes o OABeiro ele tá perdido. Meu Deus, não sabe pra onde ir. Aí ele escuta lá a doutora Raíssa falando, poxa, olha, ela estudou assim, eu vou estudar assim também. Primeira fase foi vídeos e questões e simulado. Eu fiz também desse mesmo jeitinho que você falou. Eu fazia questões, videoaula e domingo fazia os simulados. Desse mesmo jeitinho. Acho que ela me copiou, viu? Não, acho que eu copiei Você ela. copiou ela. Eu copiei ela aqui também. Simulado ficava com 45, 43. Nunca fiz um simulado pra ter 50 pontos. Não, era 45, 47. Fiquei com 44 pontos na primeira fase. Agora, como foi a sua preparação na segunda fase? Antes de você falar, eu vou colocar aqui, Lara. Tivemos no episódio passado o doutor Álvaro Costa. Doutor Oba-Oba. Todo mundo conhece. Se não falar oba-oba, Eu não assisti. conhece. Todo mundo conhece ele. E ele ele falou algo muito importante aqui. Ele disse que ele tinha uma estagiária que, quando ela fazia uma peça, Lara, quase ele não corrigia. De tão perfeita que estava a peça da estagiária. Ela fazia lá a peça, quando ele olhava, oxe, Não tudo tinha que certo. corrigir. Não tinha que corrigir, tudo certo. E ela reprovou na prova. Justamente por causa do psicológico. Aí o que acontece? Ele falou assim, tenta fazer civil. Por que você não faz civil? Aí ela fez civil e passou. Então, assim, é importante, É Lara, prática, né? importante o aluno se conhecer e ter esse autocontrole. Então, vamos lá, por etapa. Você vai falar agora como foi o seu método de estudo na segunda fase, questão de peça, estruturar a peça, das teses, meu Deus, das teses, e depois você fala como que você lidou. Você já disse aí que teve que procurar ajuda médica. Aí você fala essa parte. Tá, tudo bem. Para a segunda fase, o método de estudo é completamente diferente, porque são provas completamente diferentes uma da outra, da primeira fase para a segunda fase. Eu senti muita dificuldade na segunda fase, porque eu nunca tinha estagiado em escritório. Por mais que eu fiz estágio no fórum, não era a mesma coisa. Eu não produzia peças. Eu só ficava lá, enfim, mas eu não fazia peças. E eu tive muita dificuldade
para aprender a montar peças, para aprender, enfim, a fazer realmente a prova em si. E aí, eu escolhi direito do trabalho, eu comecei a assistir a aula, e no próprio cursinho, o cursinho dizia, faça muita peça. Faça peça, faça teses, faça questões. E aí, a prática ajudou demais. Tudo é prática. E aí, você se empenhar para você conseguir chegar no resultado que você quer. Então, era o dia todo. Ao douto juízo da vara de trabalho D. Ao douto juízo da vara de trabalho T. 3 pontinhos. E assim, sucessivamente. Então, para a segunda fase, foi muita prática. Muita prática mesmo. Na segunda fase não tem nem tempo de você ver videoaula. Eu já sequei uma caneta, tá lá em casa guardada. Eu vou guardar e vou colocar no... Até porque o prazo é muito curtinho, né? E como você lidou com a ansiedade? Porque de uma prova pra outra, essa exame 43, que foi o último que eu fiz, foram 32, 35 dias. Muito curtinho. Então, geralmente, não passa de 2 meses. É no máximo 2 meses. E essa preparação misturada com a sua ansiedade, como foi que você lidou? Porque ela já falou, né, Ângela? Yeah. Que precisou procurar até uma ajuda de um profissional, né? Foi. Que é o ideal. Eu estou muito ansiosa. Não estou conseguindo me concentrar para estudar. Meu coração começa a acelerar. Todas as vezes que eu penso que eu vou sentar ali amanhã e que eu vou ter que fazer peças novamente, me bate uma ansiedade. E aí eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo ter um resultado legal. Foi aí onde eu procurei um psiquiatra e eu fui diagnosticada com ansiedade e ele me medicou. Pode falar o remédio aqui? Pode. Se você quiser falar, pode falar. Eu tomo, inclusive eu tomo até hoje, porque assim, depois que eu descobri isso daí, que eu venho me tratando sempre, esse remédio foi uma virada de chave, até porque eu não paro de estudar. Até hoje eu estudo e hoje eu consigo me concentrar mais. Por quê? Porque eu procurei o tratamento correto. Procurei especialista, e aí eu tomo esse Talopram, e foi assim, até hoje mesmo eu faço acompanhamentos, justamente para manter o foco e não despertar a minha ansiedade. Então hoje eu sei que sou uma pessoa ansiosa, mas consigo controlar isso com os medicamentos. Só lembrando que você falou, no outro podcast, ela toma porque ela foi prescrita, Isso. O médico prescreveu. Não vá você, ela toma, eu vou tomar também. Como aconteceu lá no cursinho dela, que era uma tinha receita e o pessoal saia tomando. Não pode, chegue pra cá. Chegue pra cá. O pessoal costuma tomar muito Ritalina. E quando eu fui ao psiquiatra, eu fui porque eu falei assim, doutor, eu preciso tomar Ritalina. Já vai certo, né? Já não fui sabe certa. se é pra Eu você. não vou nem dizer o que eu tomo pra não assustar. Já fui certa. E ele falou assim, não, você não tem que tomar Ritalina. Se você tomar Ritalina, vai fazer efeito totalmente ao contrário, porque você é ansiosa. Você tem que acalmar sua mente pra você conseguir absorver os assuntos. E Ritalina, ela não acalma. A Ritalina, ela desperta. Então, vai ser efeitos totalmente ao contrário. Por isso que eu nunca tomei. E sempre me ofereci. E a importância, né, de a gente procurar, de fato, um profissional da área, né? Procurar se informar. E, assim, o que também me ajudou muito foi a psicoterapia. Terapia me ajudou muito. Então, assim, sempre buscar, não ir na onda de coleguinha, porque o que funciona pra mim, não funciona pra você. E vice-versa, né? Verdade. Durante a minha preparação, gente, eu comecei a tomar café. Eu passei a minha vida toda, Ângelo, sem tomar café. Ela descobriu uma maravilha. Agora, ela é uma café. Cafezeira. Ela é uma café agora. O nome dela é Lara Café. É o seu nome mesmo? Eu me simpatizei com o nome dela, mas hoje mesmo. a simpatia foi embora. Eu não vou nem falar o porquê. Eu fiz cursinho e aí a minha amiga, a Júlia, fazia uns 10 cafés pra eu tomar. Eu, amiga, eu não gosto. Ela disse, amiga, tome. Aí hoje eu amo um cafezinho. Não consigo mais viver sem. E como é que foi pra fazer a escrita? Decorar? O que que você fez? Porque como é minha letra, ela tá melhor, mas, meu Deus do céu, horrível. Aí o que eu fiz? Se eu ficasse lá, Lara, escrevendo, eu ia desanimar. E a mão cansa, né? Só por causa da escrita, né? A letra horrível e você ter que memorizar. Aí o que eu fiz? Digitava, Lara. Digitava, ia digitando, até o meio, porque tem que memorizar. Não tem pra onde, meu amigo. Você tem que memorizar. A peça, o esqueleto da peça, você tem que memorizar. Artigo não precisa, a gente tá com VAD do lado. Tá com VAD, mas o esqueleto, endereçamento, preâmbulo,
Você tem que aquele finalzinho antes dos pedidos. Local, 3 pontinhos. Advogado, Pronto. 3 pontinhos. Você tem que memorizar. Então, o que verdade. acontece? O meu método foi assim. Digitei. Quando eu... Não, agora eu memorizei. Aí eu fui pra caneta. Então, fui escrevendo. E você? Como é que foi o seu método de memorizar e escrever? Depois tu fala o teu. Escrevendo. Escrevendo. Escrevendo, Já direto. Né? Indo. Muitas das Escrevendo. vezes eu abria o esqueleto e fazia igual. Nem tinha nem tempo de pensar. Mas só de estar olhando e escrevendo aqui, a gente já, É. né? Eu nunca Tinha que digitei. escrever. Também não. Eu sempre peguei Na papel, mão mesmo. caneta e botava pra cima. Escrevia. Quando eu achava que não ia escrever mais, aí eu dobrava a escrita. Porque só aprendo. Eu, Raíza, só aprendo desse jeito, só aprendo escrevendo. Às vezes eu pegava, fazia igual você, pegava a peça pronta e Só pra... escrevia. Já fiz muitas vezes. Esqueci o que era televisão, não assistia mais. Eu não sou de televisão, mas eu não assistia mais televisão. Nessa última prova que eu fiz, eu não saía, porque eu tinha um Igual o objetivo, Carlos né? Bento, igual o propósito, um Carlos Bento. objetivo. O Carlos Bento foi muito Bichinho, engraçado. Não sei se você Carlos viu. Bento. O Carlos, ele ia da igreja pra academia, da academia pro trabalho, do trabalho pro cursinho. E aí teve uma vez que ele foi pra uma sessão de coach. E a coach perguntou, meu amigo, você namora? Você faz... Ele, não. Você fala com alguém na academia? Ele, não. O que é que você faz? Eu estudo pra Só OAB. um bichinho. Não, e Eu ele, estudo pra OAB. e ele quando ele mandou o resumo, ele falou, nesse ano eu E reprovei. nesse ano ele não passou. Não, gente, eu na Teve que se academia... privar mesmo, né? Na academia eu colocava as aulas e ficava escutando, Muitas vezes também. treinando e escutando aula. Até hoje eu faço isso. Eu já não consigo fazer isso. Não. Porque eu acredito que mesmo que se você não tá, que você não esteja 100% ali focado, o seu subconsciente pega ali alguma coisa. Por menor que seja, você vai colocar uma música e você vai colocar a aula. Eu prefiro a aula. Entendi. Aí eu tô lá pegando peso e o professor bebê. E assim vai. Você fez isso. Eu fiz, eu corria ouvindo, inclusive no aulão de véspera, CIS que faz muito aulão de Eita. véspera, enfim. Eu precisava correr pra dar uma descansada, uma desopilada na ansiedade. E aí eu tava, fala, não sei o que, eu tá aqui correndo. Fala, moleques, eu aqui, ouvindo. Ai, meu filho, tem que ser, Ângela. E A gente encaixa É verdade. no tempo que dá. Qual foi a sua método pra você decorar a peça? Eu pegava o esqueleto pronto, que o CIS que dava o esqueleto, e pronto, o esqueleto era aqui. Fazia Ctrl-C, Ctrl-V. Aí nos simulados, aí eu não tinha esse modelo, eu já tava decorado. Mas se bem que no meu exame foi uma peça inédita também, sessão de pré-executividade, mas... Meu Deus, tu fez essa prova? Fiz essa prova. 43 foi. 43. Foi uma sessão de pré-executividade e eles abriram pra embargos de execução, que foi a peça que eu fiz. E aí embargos já tava na cabeça, E quando eu passei, foi com a mesma que eu reprovei lá atrás. que foi uma grave de petição. Que foi um agravo de petição. Entendi. Eu lembrei de uma coisa aqui, Lara, que eu não perguntei, mas eu vou perguntar pra não deixar passar. Em relação aos exames anteriores, você chegou a ver algum? Todos. Todos? Tem que fazer isso, tem que se importante. estudar a banca, né? Tem que ver como é que a banca cobra, tanto na primeira fase como na segunda fase. Tem que saber, mais ou menos, ter uma ideia de como ela cobra os assuntos. Entendi. E eu fiz muito isso. Entendi. Já estamos quase chegando ao final, Lara, do nosso Passou rápido, episódio. hein? Passou Super muito rápido. Hoje você acompanhou a história da Raíssa, doutora Raíssa, essa história incrível de superação. Mas antes de finalizar, doutora Lara, vamos perguntar para ela que ela é uma pessoa cristã, a mãe de muita fé. Se teve, eu sei que teve, mas eu quero Sempre ouvir. tem, né? É bom a gente perguntar. Sempre tem, mas eu quero que você fale ali no seu momento de estudo, de ansiedade, de preocupação, de desespero, porque a FGV causa esse desespero, né, Lara? É um sentimento, né? É um mundo de sentimentos. Eu já chorei estudando, pra você ter ideia. A gente começa a pensar em várias coisas, porque assim, não é só passar na OAB, não é isso. É porque aquilo representa uma mudança de vida pra você. E não vai só você, né? Eu costumo dizer que quando eu venço, eu levo muita gente comigo. Eu levo meus verdade. pais, eu levo minha família, eu levo meus avós, eu levo meus amigos que torcem por mim. Então, quando a gente vence, eles vencem também, né, Ângela, né, doutora? É verdade. Qual foi? Eu lembrei de uma coisa, eu vou perguntar. Qual foi o seu pensamento quando você viu que a doutora Raíssa passou? Eu passei, acabou, sou advogada.
o que é que você pensou? Ai, gente, eu me emociono quando eu falo sobre esse dia. Aprovação. A aprovação foi, assim, algo que eu quis muito, que eu lutei muito, que eu abdiquei muita coisa pra conseguir. Eu me emociono de verdade. E eu disse à minha mãe, eu falei, mãe, vai sair o resultado, tipo assim, dia 20. Só que não era. Era antes. Pra ela não ficar ansiosa. E eu lembro que atrasou, o resultado atrasou. E eu tava ali naquela agonia. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Aí deu a hora e não saiu o resultado. E eu lá no sofá, ansiosa. Orando, meu Deus do céu, e agora? Aí saiu. Quando saiu o meu nome na lista, que eu olhei lá e vi Raíza Richante Santos Ferreira. Gente, é como se saísse um peso. Eu respirei assim, ó. Leve. Meu Deus, obrigada. Ajoelhei pra agradecer a Deus. Eu disse, Deus, a minha profissão, ela é sua. Esse sonho, ele é seu. Toda a honra, toda a glória a ti. Porque foi algo muito especial e é incrível, gente. E os propósitos deles são muito maiores do que os nossos, né? Os propósitos deles são nas nossas vidas. O que a gente nem imagina, ele é fiel. Tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. E aí, teve algum versículo, alguma frase, alguma lição que acompanhou você durante essa trajetória? A gente se apega muito, né? Nesse momento. A gente se apega muito a Deus e se não for a mão dele, se não for os cuidados dele, a gente não consegue. Tem um versículo que me acompanhou muito, que tá lá em 1 Coríntios, que diz: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. E esse versículo, ele foi assim, me acompanhou desde o início e me acompanha até hoje, que são os cuidados de Deus na nossa vida. E que Deus, ele tem reservado muito mais do que aquilo que a gente pede e do que a gente imagina. Ele é poderoso, ele é maravilhoso e sem ele nada podemos fazer. Então, Entendi. Para finalizar, eu quero que você falou agora do seu versículo, né? Para finalizar, eu quero que você olhe naquela câmera ali e deixe um recado para um óbeiro que está passando pelo que você passou. Por favor, deixe aí o seu recado. O meu recado é que vocês tenham persistência. Persistam no que vocês querem. Persista no que você quer. Acredite, estude, né? Porque se vocês não estudarem, não dá certo. Mas estudem, vá atrás e não desistam. A vitória é maravilhosa e você merece sentir esse sabor de vitória. Amém. Lara, o versículo não, a Lindo. frase não é sobre entender, Entender, é sobre confiar. Porque assim, realmente, muitas vezes nós não entendemos. E a gente nem precisa, né, Ângela? Eu costumo dizer muito. Eu digo, verdade. Deus, eu não quero entender os seus pontos. Eu só quero obedecer. Confiar. Confiar Né? Porque em é tão Deus. difícil, a gente não precisa entender, né? Sempre é do jeito dele, a gente entendendo ou não, né? Deus E nunca deixa de cuidar. da Deus gente. nunca deixa de cuidar, e ele é fiel, ele é muito fiel. Deus, ele é maravilhoso e mesmo a gente não merecendo, mas o amor dele é tão grande, sabe? Que ele está pronto para nos abraçar. E ele é fiel. E ele promete realmente o que ele promete, ele cumpre. Amém. Você acompanhou a história da doutora Raíssa, essa história incrível, incrível. Por favor, uma, né? por favor, não Mais se uma. acostume. Não se acostume com a minha presença, tá? Que foi só hoje, no próximo Doutor episódio. Tiago, eu já estou com saudades, tá? Já estou com saudades. Não sei não, viu, doutor Tiago? Ela tava dizendo aqui em off, não sei o quê, não sei o quê. Brincadeira, realmente ela já está com saudade. Você acompanhou a história da doutora Raíssa, essa história incrível. No próximo episódio, uma outra história incrível. Por favor, finalize o podcast. Vai. E assim finalizamos mais um episódio do Óberos Cast. Muito obrigada, meu parceiro. Obrigada, doutora Raíssa, Obrigada a maravilhosa. vocês. Nos vemos em breve, né? O próximo episódio, Ângela e Carlinha, nossa dupla dinâmica. E nos vemos daqui, 15 dias? Eu e meu parceiro real, doutor Tiago. Um cheiro e até mais.